Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Yoga na Federal. Hoje a gente vai falar sobre existe racismo no Ashtanga Yoga. Então, quando a gente tem dificuldade, a gente chama amigos para conversar. Então, hoje a gente vai trocar uma ideia com Júlio, que entrou agora também, lá do Ceará, professor Júlio Araújo, com a nossa querida Camila Petroni, lá de São Paulo, e o nosso querido amigo, o professor Marcelo, ah, da Sangha da Paraíba. Então sejam bem-vindos e bem-vindas. Ah, eu queria encontrar vocês para falar sobre temas mais legais, mais agradáveis. A gente sempre se encontra para essas coisas mais difíceis. Mas é isso. A gente é praticante de yoga, né? Deixa eu convidar aqui as pessoas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou convidando aqui Marcelo, Camila e o professor Júlio também. Vamos ver se vai dar certo isso. Muito legal, deu certo, cara. E, Marcelo, gente, é isso, legal. Ela tá com amarelo aí nas costas, muito bom, cara. Combinando com as tatuagens. Emprestando a parede aqui. Muito fashion, cara, legal. Bacana. Camila, bom dia, cara. Bom dia, Bom pessoal. dia. Bom dia, professor Júlio. Legal te bom ver também. dia. Bom Meti dia, aqui, Júlio. Camila, Marcelo. Bom dia, Marcos. eu meti um. E essa aqui é a cela do Mandela, cara, que ele ficou quase 30 anos lá preso. Muito bom. O professor Júlio também meteu um ciência e educação aí, professor. Para o Bolsonaro, né? Como eu estava falando aqui no começo, pessoal, assim, muito obrigado por ter aceitado, vocês todos, assim, gentilmente terem aceitado essa convocatória, esse convite. Fico muito feliz de encontrar vocês. Gosto de encontrar vocês para falar sobre coisas agradáveis, né? Mas não é difícil falar sobre essas coisas. Aliás, entender por que é difícil falar sobre essas coisas também é um ponto interessante também para a nossa discussão aqui. Eu acho que é um momento histórico para a nossa comunidade. Fico muito feliz, muito honrado de poder conversar com vocês e vencer um pouco esse silenciamento, né, perverso que a gente tem, em certo sentido. É a pergunta que diretora dessas lives que a gente tem feito nessa incrível semana de consciência negra é se existe racismo no yoga. E quando a pergunta é muito difícil, o que a gente faz é delegar. Aí delega a pergunta para os nossos amigos. Aí a gente convida os amigos também para saber o que eles acham. Então a gente é praticante de ahimsa, né? Mas existe uma espécie de violência muito grande, velada, de a gente entrar em um lugar onde parece que não tem negro nenhum. E tem um silêncio muito grande a respeito disso. Nós somos muito poucos, é até difícil bolar uma live como essa, porque nós somos poucos na comunidade também de Ashtanga. E poucos que somos, nem sempre nós temos também lá muita abertura para falar sobre isso por vários motivos, né? Pessoais também. Não é fácil falar sobre essas questões, né? Então, acho que alguns fatos aqui é impressionante como nós somos, a gente não percebe isso e o quanto nos afeta também. Nós temos a maior população negra fora da África, no Brasil, né? O Rio de Janeiro e Salvador, por exemplo, são os lugares que mais receberam pessoas escravizadas vindo da África no período colonial inteiro no mundo, né? Então são 4 séculos de uma espécie de política pública de violência contra um povo, e esse samskara ele não vai acabar tão fácil assim, né? Essa estrutura kármica gerada, né? Não vai acabar tão fácil, e especialmente se a gente não puder falar sobre isso, se a gente não puder conversar, trocar uma ideia sobre isso. Então a gente convidou vocês para falar um pouco sobre
Isso, eu queria começar só, talvez fazendo uma distinção para a primeira pergunta para vocês, assim. Acho que é muito importante. Se a gente pergunta, existe racismo no yoga, em qualquer outro lugar, especialmente no yoga, vamos nos concentrar no yoga aqui, no Ashtanga. A gente procurar racismo como se fosse uma espécie de injúria racial, ou falar seu macaco, seu preto, sai daqui, fedido e tal, você não vai encontrar isso. Então é como se estivesse procurando um unicórnio de fato, né? Mas se você perguntar para o racismo estrutural, que é claro que assim, eu nunca sofria injúria racial, assim. Mas se você pergunta, poxa, olha a quantidade de pessoas, nós somos 55% da população brasileira, né? A maioria da população brasileira. Se a gente for para as universidades, procurar presidentes de grandes empresas, em cargos de diretoria, procurar políticos e tal, ah, poucos negros, né? Agora, se você for para presídios, se você vê mortes de violência nessa tal de guerra contra as drogas e tal, a coisa se inverte completamente. Em comunidades carentes, nós somos muito, muito mais do que a maior, né? Que é 50%. E no yoga, uma coisa que me perturba é que o yoga seria um meio de mais lucidez, ou de autoconhecimento, a gente está enfrentando tal, coisas muito desconfortáveis diariamente, nessas posturas muito doidas que a gente faz. É um meio que ele distorce ainda mais essa proporção, porque não tem política pública nenhuma para inserção, né? Nas universidades tiveram, tal, né? No governo Lula, governo Dilma, tal. Mas no yoga não tem. Aí é 55% da população, mas se você procurar nas salas, nos workshops, na foto, isso é um negócio que está me deixando cada vez mais triste. Nas fotos de workshop, assim, você vê foto de workshop em Instagram. Onde é que estão os negros nisso? O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Por que a gente não fala sobre isso? Né? Por que num lugar onde a gente deveria ter mais lucidez, mais a acessibilidade, mais inclusão, é o lugar que parece ter menos chance da gente conversar sobre isso. Então, essa é a convocatória para a gente falar. Então, gostaria de começar com a primeira pergunta, a pergunta zero com vocês é, pessoal, existe racismo no yoga? Existe racismo no Ashtanga? E como que é a experiência de vocês? Eu vou começar com Ladies First. Mulheres primeiro, a nossa querida Camila, são todos amigos aqui, fiquem à vontade para falar sobre o que vocês quiserem. Camila, querida, e aí, o que que você acha? Bom, bom dia, pessoal. Agradeço o convite. Fiquei um pouquinho assim receosa, o Marco sabe. É realmente um assunto delicado da gente se envolver, principalmente nos dias de hoje, né? Então, para mim, a resposta se existe racismo no yoga, eu pensei muito sobre isso essa semana, assim, e a única resposta possível é que sim, porque eu não conheço, na minha realidade, um local onde não existe o racismo, né? E eu também me fiz a seguinte pergunta, se eu já sofri racismo no yoga. E foi difícil me responder, porque de forma objetiva, não, eu não sofri racismo, né? Eu nunca fui colocada numa situação de discriminação ou colocada numa situação de... nunca fui julgada em relação à minha cor ou à minha identificação com a minha, principalmente, né? Porque eu acho que também existem muitas cores, né? No Brasil nós somos muito coloridos, realmente. Então, às vezes, até a própria identificação de ser um negro, às vezes pode levar algum tempo na vida das pessoas. Isso aconteceu comigo. Então, eu não sofri de forma objetiva racismo, mas eu sofro racismo de forma estrutural, né? Porque se eu estou num local onde quando eu olho para o lado, eu não consigo identificar
no outro, né, essa coisa da cor fica esquisito. Em contrapartida, imediatamente ao sair do Xala, né, isso é enaltecido. Então, seja porque os Xalas geralmente estão num local de privilégio mesmo, né, assim, de um local de elite, né, em bairros de elite. Já me aconteceram inúmeras situações, assim, de eu sair da aula de yoga com um tapetinho e me perguntarem se eu era babá de alguém, já ficaram com medo porque eu estava segurando um trambolho, né, do tapetinho, é uma coisa super tapetão, né? Já ficaram assim um pouco receoso por essa ferramenta, né, que é meio esquisita até. As pessoas de longe talvez não compreendam, e um negro segurando um trambolho daqueles é esquisito, né? Eu não sabia até eu perceber essa reação no outro, né? Também já tive situação de saindo do Xala, estava atrasada para o trabalho e saí correndo e tinha um carro ali parado, a moça fechou o vidro achando, sei lá o que ela achou, né? Então, assim, são situações que a gente, talvez dentro do Xala, eu não passei por uma opressão racial objetiva, mas o tempo inteiro isso está na minha vida, né? Até mesmo pela forma como eu vivo. Então, algumas vezes indo para o Xala também, né? Quando eu tive uma época que eu morava longe do Xala que eu frequentei, então precisei pegar ônibus, metrô, andar a pé, e era um percurso que levava 1 hora para eu chegar no Xala. E aí você vê a vida, né, acontecendo, as pessoas estressadas. Aqui em São Paulo, 5, 6 horas da manhã, o bicho tá pegando no transporte público, né? Então e aí você chega com aquela energia já, né? De você você é um ser 100% privilegiado, porque você faz yoga, mas você acabou de passar por todas as opressões do sistema no percurso do trabalho. Você viu uma mãe grávida sendo amassada no metrô e uma pessoa pedindo dinheiro. Então, assim, são questões que a gente acaba levando para o Xala, para a prática. E aí a resposta é que sim. Então eu sofri racismo, mas não racismo objetivo, eu sofro racismo estrutural, né? E eu não vou me alongar muito, porque aqui a gente consegue tirar muito, né, dessa pergunta, na verdade. Muito bom, muito obrigado, professora Camila. Eu vou me permitir ser diletante, mais digressivo aqui também, porque a gente está num bate-papo, assim. Eu também não sou host de nada, anfitrião de talk show, essas coisas. Pô, uma coisa que a Camila fala me lembra muito, eu acho que na época também, eu pessoalmente, eu não sei porquê, eu tenho que fazer algum tipo de mapa astrológico para conseguir entender isso. Porque diabo eu tenho que entrar em lugares tão elitizados durante a minha vida toda, cara, assim, né? E fazer esforço para pertencer e tal, esse tipo de coisa. Aí tem a coisa da academia e agora tem a coisa do yoga. Eu tava até falando com a Gil Ferraro isso. Na academia, pô, cara, presta atenção, a gente está querendo ter oportunidades iguais, né, para todas as pessoas, né? Eu lembro, para chegar na universidade, eu ficava mais de 2 horas no trânsito, né, no ônibus lotado para chegar na universidade. Porra, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, cara. Tipo, são 4 horas de estudo, ou até de descanso mesmo. Enquanto eu vou, digamos, disputar a vaga com alguém que chega em 15 minutos na universidade, de carro próprio porra, morando na frente da praia, esse tipo de coisa e tal. Então é um negócio injusto, cara, né? Você encontra essa injustiça, se as oportunidades são iguais, talvez seria interessante disputar, mas a sensação que a gente tem é que é uma maratona muito grande, são 45 quilômetros, é muito difícil para todo mundo, sei lá, 40, 42 quilômetros, mas a gente começa no menos 20, cara. A gente começa no menos 30 nessa disputa. Não é justo esse tipo de coisa. Professor Júlio, falei de academia, tem que ouvir você agora também, né? Professor Júlio Araújo, lá do Ceará, da UFC. E aí, professor? Oi, gente. Oi, Marquinhos. Existe Beijão aqui para no você. yoga? Sim, existe. Eu concordo muito com a Camila. É, eu, eu adoraria dizer que eu só sofri racismo estrutural no yoga, mas eu também sofri racismo direto dentro do yoga. O meu professor é o Lucas e nós tínhamos uma relação muito boa.
a ponto de ele me dar a chave do Chala. Eu tenho uma cópia da chave do Chala. Então, antes da pandemia, eu chegava ali por volta das 10 para as 5 da manhã, antes de todo mundo, inclusive antes do próprio professor, ia fazer a minha prática. E aí eu me lembro que a primeira vez que as primeiras vezes que eu estava ali abrindo o Chala, né, ao redor, assim, 3 homens vieram para cima de mim mesmo, que são assim aqueles vigilantes que ficam ali nas lojas. Quem conhece o Chala do Ashtanga Yoga Fortaleza sabe que ele está localizado numa zona extremamente privilegiada, de pessoas ricas, de comércios onde só pessoas ricas podem comprar. E de repente, né, aquele cara preto estava abrindo aquela sala e vieram: ei, o que é que você está fazendo aí e tal? Aí eu disse: olha, eu sou aluno dessa escola, vim praticar yoga. Mas você é aluno, como é que você vai entrando assim e tal? Não, eu tenho uma chave, meu professor me deu. Aí eu entrei e fiquei assim meio assustado. E essa foi a primeira coisa. Claro que eles não são praticantes de yoga, né? E aí, muitas pessoas vêm a Fortaleza praticar com o Lucas. E geralmente quando as pessoas chegam, não encontram o Lucas, me encontram lá antes, né? Porque eu chego muito cedo. Isso antes da pandemia. E eu me lembro de uma pessoa que, bom, uma praticante de alta performance, alguém que nossa, eu olho assim para ela e de Jesus, que praticante linda, né? No sentido de estar uma prática bonita, performática. E ela chegou e estava sentadinha lá fora, e eu vi a pessoa sentada lá fora, e eu fui lá e disse: ó, tá aberto, pode entrar. Aí ela: ué, você já tá aí? Aí eu disse: nem, eu cheguei um pouquinho mais cedo. Aí ela disse: você limpa aqui? Você limpa aqui o Chala para começar a aula? Eu disse: não limpo não. Às vezes eu até limpo, porque quando o Lucas estava na Índia lá com a Sasha, aí ele dizia assim: Júlio, dá uma olhada nas nossas plantinhas e tudo. Aí, porque eu fazia isso, eu ia logo, limpava o banheiro, limpava tudo, porque eu amo aquele Chala, eu amo aquela casa, né? Então fazia por amor, assim. E nunca ninguém nem me viu fazendo isso. Então ela me perguntou se eu limpava o Chala, porque, bom, como é que um preto vem fazer Ashtanga Yoga nesse bairro caro e chique de Fortaleza, né? Então eu estava ali para limpar o Chala. E aí, para completar, eu também ouvi de colegas do comecinho que dizia assim, eu falava: essa prática é austera, eu acho que eu não vou me dar muito bem nisso daí, tá muito complicado. Aí muita gente dizia assim: tu é negão, mas tu é forte, tu pode. Então aquela coisa associada, né, da força do negro. E eu nem tenho alta performance, né? Eu não consigo sair do Budia cheio de adaptações e parei ali. E tudo, Marichasana, tudo é muito adaptado, e eu não tenho alta performance, o que frustrou para algumas pessoas isso, de o negão ter alta performance, né? Pode e tal. Então, sim, a resposta é: eu sofri racismo direto dos meus colegas. Não, agora é claro, isso foi casos assim que aconteceram uma ou outra vez. Aquele grupo com o qual eu pratico, não. É um grupo que eu me sinto muito amado, muito acolhido, muitíssimo acolhido dentro, né? E essa coisa de alguém perguntar se eu limpo. Teve um caso também de uma vez eu saí também da escola, foi bem constrangedor. Estava lá todo suado e levando o tapetinho, né, como a Gama disse, um tapetão assim nas costas, e fui abrir a porta do meu carro e eu não sei o que diabo eu fiz ali, que disparou, né? E aí uma pessoa veio, né, e disse o que é que eu estava querendo naquele carro. Isso já aconteceu várias vezes em shopping, mas assim do ladinho do Ashtanga Yoga, tem uns cantinhos que a gente estaciona e bem do lado mesmo tem umas lojas, né? Eu botei bem naqueles estacionamentos que cobra a Zona Azul. Mas como eu saía antes da hora da Zona Azul, eu nem pagava a Zona Azul, porque começava a funcionar a partir de 8 a Zona Azul, e eu saía no máximo 7h30 do Chala, né? E aí eu convencer que o carro era meu foi difícil, e depois o cara disse que eu tava querendo dar uma de moleque para não pagar a Zona Azul, enfim.
coisas assim. Muito obrigado, professor Júlio, pelo teu relato, pelas experiências, também pela coragem, cara. Assim, é um dos caras mais queridos aqui, nossos amigos desse projeto do Yoga na Federal. Sem você aqui a gente não teria feito várias coisas. Você deu muita força. Tem que falar publicamente aqui a importância do Júlio para nossa comunidade, não só no Ceará, não só no Nordeste, mas aqui no Brasil. Eu lembrei agora o Júlio falando isso e aqueles casos clássicos, tradicionais, onde na medicina você tem relatos de médicos que dão menos anestesia, cara, para mulheres negras em algum procedimento, porque elas são mais fortes, né? Sim. Elas têm dor, né, cara? Porque negão, negro, né? Negro tem força física, né? Ele serve para essas coisas com o corpo e mais, digamos, menos intelectuais, né? Mais voltados para coisa animal, do ritmo e tal. Então eles toleram, né? A gente tem tolerância à dor, né? Então pode mandar dor para cima da gente que a gente poderia tolerar esse tipo de coisa. O professor Marcelo da Paraíba. E aí, Marcelo? Queria ouvir você também. Existe racismo no yoga e no Ashtanga? Você tem alguma experiência que você queria falar com a gente? Por que que não existiria, né? Se está em todo canto, assim, tá lá nas nossas entranhas, assim, né? Sociais, culturais. Então existe, sim. Talvez não de forma tão explícita quanto a gente... o caso do Júlio mesmo aí, nunca tinha ouvido. E é marcante, assim. Mas por que que não existiria, cara? Se existe em todo lado, em todo lugar. Não é uma discussão nova para mim, essa discussão. Décadas atrás, né, no movimento punk, a gente já se questionava, a gente perguntava, cara, como é que não tem negro no movimento punk? Entende? E a gente com altas pautas, né, antirracistas e cadê as bandas, né? O rock and roll tem histórico de grandes músicos, foi criado por negros e hoje em dia a gente só vê o pessoal branco, né? Então, no meio da tatuagem, onde eu trabalhei por 10 anos, igual a tatuagem vem das ilhas colonizadas pela França ali, Polinésia, povo negro, mas é altamente, digamos, racista mesmo hoje em dia, assim, a tatuagem. É algo de elite financeira, assim como o yoga, como um monte de outras coisas. Não apenas na questão racial, mas financeira, que estão entrelaçados, né, também, essas questões no nosso país, assim. Muito bom, Marcelo. Você, eu vou ficar com o Marcelo aqui então um pouco. Ele já deu o gancho para um próximo questionamento aqui. Uma coisa que o Marcelo falou agora que me impressiona muito é o quanto que tem de apropriação, né, cara? Pronto. Que negócio impressionante isso, né? Essa, Quero muito falar com o é Marcos. como se, de certa maneira, essa estrutura, digamos, capitalista, neoliberal, ela simplesmente vai lambendo as coisas. E até aquilo que poderia servir como resistência a ela, torna um produto também. É mercantilizado também. Vai gerar o mercado, um objeto de consumo nessa espécie de estrutura individualista de cada um por si se vira, cara. E o que gera mais benefício, mais privilégio, para a pessoa que já tem muito privilégio, muito benefício. E a gente fica nessa rodinha de rato, né? Rodando essa rodinha de rato, de hamster, não consegue sair disso, né, cara? Mas só que, Marcelo, uma coisa que me dói mais no yoga, assim, as minhas várias dores, assim, é como é que a gente consegue chegar nesse ponto de naturalização, cara, assim, né? Esse ponto de normalização da desigualdade, né? Por que que a gente tem que tolerar um negócio desse? Por que que a gente não pode falar sobre um negócio desse? Por que que falar sobre um negócio desse A vai gente ser um não tem negócio que tolerar. A gente não tarefa? tem que tolerar. E eu acho que é isso que está sendo feito aqui, que precisa ser feito. É trazer a discussão, se conversar. Né?
Mas como é que você sente isso, Marcelo? Tipo, por um lado tem a apropriação, né? Sim. Fazer o yoga é um produto, a tatuagem é um produto, fazer A do música, movimento o punk, rock and roll, o punk, tudo punk isso rock, tem. tudo não branco e se torna um show de produto de apropriação. E a gente não consegue falar dessa apropriação Exato, direito. exato, exato. Quem é o rei do rock? É Chuck Berry ou Elvis Presley, né? Mas Boa, você boa. Isso tá aí o tempo todo, cara. Você acha que, de certa maneira, no yoga, em função dessa projeção de uma positividade tóxica o tempo todo, que você tem que estar sempre feliz, abraçando árvores, sorrindo para todas as coisas que acontecem, esse ambiente de opressão e de injustiça e de violência contra minorias é mais fácil silenciar? Como é que você vê isso? Eu acho que pode ser. A pessoa pode ser levada a isso, assim, a não querer enxergar as coisas, sabe? Principalmente quando você nunca sofreu na sua pele, quando você está acostumado a ter privilégios na vida o tempo todo e achar que tudo é daquele jeito ali que você imagina. Que você viveu, né? Que você imagina não, tudo que você, como você tem vivido até ali. Então, quando você começa a ouvir, né, que o yoga vai trazer paz e o que é tudo bem, mas assim, uma das minhas primeiras professoras, ela disse, o yoga não vai só te acalmar, tá? Ele pode uma hora despertar alguma coisa que tem que ser despertada, uma raiva, seja lá o que for. E eu, desde o momento que eu vi isso, eu me identifiquei assim, porque é, como você falou, a Ahimsa, você não pode estar presenciando violências, percebendo e ficar assim, ah, não, mas tá de boa, sabe? Paz e amor. Não, eu acho que o yoga tem muita condição de nos dar empoderamento para enfrentar essas coisas de forma melhor. Nos dá mais discernimento, sabe? De ter uma ação mais assertiva, entende? Talvez menos reativa no sentido assim de reagir meramente com raiva e dar na mesma moeda, mas de forma inteligente, sabe? Então, essa discussão cabe a nós trazer, né, nos chalas e onde a gente puder. E cutucar mesmo, sabe? Cutucar ali, ó, isso tá, não vai mudar de outro jeito, se não for assim. Você tem razão. Eu queria trazer a professora Camila também. Camila, eu falei de apropriação aí, você levantou a mão. Quero falar de apropriação também. O que você Fala- acha que dói mais ainda no yoga também, ter um lugar como o nosso, que a gente deveria estar acolhido para ter mais dificuldade ainda de falar sobre essas coisas? Cara, assim, apropriação cultural é um tema que já foi amplamente falado. Até uns anos atrás estava até uma modinha aí que, né, qualquer coisa a galera falava que era uma apropriação cultural. A gente vê as novelas da Globo, né, colocando pessoas assim, totalmente esteticamente eurocentradas para fazer um personagem de japonês, uma personagem negra, uma personagem. E a gente só conseguiu discutir de forma massiva a apropriação cultural nesse âmbito, né? E aí, quando eu estava me preparando para essa live, bastante nervosa, com frio na barriga, porque esse tema é um tema que a gente não quer. Quando a gente discute racismo, as pessoas só enxergam raiva, né? Então, é por isso que é tão difícil falar sobre racismo. Porque tá dentro de mim, por muitos anos, foi só rebeldia e raiva, e grito. Então, inclusive porque eu via, né, a apropriação cultural rolando solta e as pessoas assim não dando nenhum crédito. Até por isso que eu hoje me apresento com um turbante, né? Porque por algum tempo o turbante ele foi simplesmente roubado da cultura negra, né? E recolocado numa situação estética de forma muito elitizada. Mas quando uma mulher negra, um homem negro está
utilizando o seu turbante, ele é tido como macumbeiro, ele é tido como né, assim, uma entidade que é uma leitura errada, né? E aí, mas o branco, com esse mesmo é um ser que está aí em busca da sua democratização de símbolos, né? Então, o que eu percebo em relação ao yoga, né? E aí, independente se é ashtanga, se é yin yoga, o que é. Mas é sabido, né? O yoga ele vem de uma cultura que não é a cultura branca, né? Pessoas que desenvolveram esses ensinamentos e está muito intrínseco há mais de 6.000 anos. E aí, de repente, isso tudo, de repente não, mas já deve fazer uns 40 anos ali mais para os Estados Unidos e Europa, isso cai para uma massa branca. E, de repente, você vê... Eu recentemente comecei a assistir uns documentários para ver esses assuntos mais polêmicos mesmo, de assédio sexual e tudo mais. E os casos todos que estão à tona, né, que vieram à tona, são professores... a maioria são professores que pegaram aquela cultura do yoga, né, levaram para o Ocidente só a parte estética, forte, visceral, e venderam isso para o homem branco, vamos dizer assim. E o que o homem branco faz? Ele se veste disso, e ele está tão sedento de uma salvação, e não só o homem branco, acho que todos nós, na verdade, tá? Mas tá aí, essa figura está tão sedenta de uma salvação que ela não consegue nem... Ela não compreende aqueles princípios, né, culturais, e ela acaba executando o yoga só como uma atividade física. E o quanto isso é potente, né? Porque a gente está falando de energia, a gente está falando de coisas, traumas e sensações, desejos e memórias e tudo que estão materializado no seu físico. E fazer asana, fazer yoga, vai colocar em contato com isso. E se aquele professor não te direciona de forma bem direcionada, você pode se perder, né? Então, a gente se apropriou de forma cultural de algo que não é nosso, a gente não dá sequência a esse aprendizado mesmo, né? Nesse resgate do que é o entendimento desse yoga, o que significa o yoga. E, aliás, a gente não faz isso com nada, nem com a religião, tá? A gente não faz, eu cresci dentro do espiritismo, indo à igreja, mas só depois de praticar yoga, é que eu percebi o quão raso foi os meus ensinamentos religiosos. Porque a gente fala, pô, a rimsa é, né, a não violência. Mas, cara, a rimsa ela está em todos os livros. E você não se apropriar culturalmente de algo também é a rimsa. Porque você olha para aquilo e você percebe o valor de toda aquela construção. Então você agradece, você dá mérito. Agora, de repente, você entra no Instagram e só tem pessoas brancas fazendo yoga. Então, tipo, isso é apropriação cultural. A gente precisa colocar isso de forma muito clara. E não é porque eu sou negra, né, que talvez isso também possa ser considerado uma apropriação cultural. Percebam, é muito complexo. Então, esse local de fala em relação à apropriação cultural do yoga, ele também nem nos cabe. Porém, é importante que a gente observe para que a gente resgate e lembre-se sempre de construir esse caminho para a percepção vir correta. É um pouco disso que eu vejo. Bom, Camila, muito interessante, muito legal ouvir você também a respeito da sua experiência, daquilo que você pensa e está sentindo também. E eu acho que tem uma espécie de síndrome da loja cara, né, cara? Acho que para alguém que é não negro, tentar se colocar um pouco na nossa perspectiva, assim, um pouco, tá? Empaticamente. Tenta imaginar você entrando numa loja muito cara. Assim. Vai que você você tá no shopping meio desavisado, ficou distraído, entrou numa loja muito cara. Pum, entrou. Você tem uma sensação
imediata, automática de estar no lugar errado. Tipo, porra, entrei no lugar errado. Pô, vou sair de fininho. Esse lugar não é pra mim, não era pra eu estar aqui, cara. Putz, calma, você tem vontade até de pedir desculpa por estar no lugar. A pessoa vai olhar pra você, tu já tá, porra, foi mal, desculpa, tô saindo. Não é muito diferente a sensação da sensação que a gente tem quando a gente entra num lugar onde você não vê de maneira nenhuma pessoas negras ou muito poucos, né? Com tapetes muito caros, roupas muito caras, o lugar tipo projetando nessa coisa da celebrização, de fotos maravilhosas, de coisas muito bonitas e tal. E você, putz, não é pra mim, cara. Eu vou sair aqui de fininho, tá? Então é mais ou menos isso que a gente sente também. Professor Júlio, eu queria também ouvir você aí. Por que que diabo a gente silencia? Por que que a gente tolera tanto isso? Por que que essa, essa disparidade, essa desigualdade é muito maior no yoga, cara? Justamente no yoga. O que que tá acontecendo aí? Olha, A gente pode falar, vai lá. eu acho que nós estamos vivendo um momento assim histórico de discutir isso abertamente numa live do Instagram e mesmo com alguns receios vir com essa coisa linda humana que é a coragem de chegar e dizer, olha, parem de fazer folders de workshop só com pessoas brancas, não tem alunos negros, não. Tem toda uma predileção por corpos magros, com alta performance em Ah, posturas mais avançadas, né? E aí, a gente, quando chega e fala aqui numa live sobre isso, nós estamos quebrando esse silêncio. E se realmente nós somos praticantes de ahimsa, nós vamos encontrar apoio. Na medida em que a comunidade, aí eu me refiro à comunidade Ashtanga, que é a que eu participo mais diretamente, é uma comunidade que me acolheu com extremo amor, assim, imediatamente eu passei a praticar Ashtanga, no outro dia o meu Instagram estava lotado de gente, porque simplesmente eu praticava Ashtanga. Então, e aí eu fui conhecendo muitas pessoas. Muita gente vem em Fortaleza praticar, e tem uns workshops, a gente vai criando uma teia muito amorosa de suporte, mas ninguém fala. É um silêncio que me incomoda. Me incomoda que as fotos que estão ali como modelos, são todos de apropriação. Então, a apropriação é uma estratégia silenciosa que promove esse genocídio simbólico da força da pessoa negra, né? E aí, isso acontece, por exemplo, capoeiristas brancos e tantas outras atividades, né? Então, na minha opinião, eu não estou mais preocupado, passou da época, eu já tenho 47 anos, meu cabelo está ficando branco, minha barba é branca, eu não tenho mais tempo. Eu quero falar desse assunto. Eu não tenho que me encalar para proteger os meus amigos brancos de um constrangimento, porque quem é constrangido sou eu. Somos nós quatro aqui e todo o nosso povo. A gente é constrangido há séculos. Então, assim, eu quero que os meus irmãos não brancos passem pelo amargo do constrangimento quando eu perguntar, cara, cadê os negros aqui no sala? Por que aqui o Instagram coloca sempre pessoas brancas? Por que sempre... Cadê as pessoas pretas? Vamos colorir esses tapetes, né? E falar sem medo, porque eu já escutei pessoas falando, mas somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Não somos, cara pálidas. A cada 23 horas, uma pessoa preta é assassinada só porque ela é preta. Chega de eu sair de casa e ter medo de não voltar. Chega de meu filho, que tem 24 anos, sair de casa, eu fico angustiado até o momento que ele chega, eu fico ali. Posso até dormir, mas me acordo, levanto, vou no quarto, ele não chegou ainda, meu Deus, protege. Porque ele é um homem preto como eu. Então, por que eu tenho que ter medo de falar que existe sim racismo no yoga? O yoga quer higienizar o biotipo do praticante. Há uma higienização quando se coloca
corpos brancos como modelos de bons praticantes a serem seguidos. E ainda me dói no coração quando eu vejo praticantes negros que não querem tocar no assunto, que não querem falar sobre o assunto. Isso é mais uma razão do silenciamento ficar fortalecido. Porque tem gente que diz, mas eu não sofro racismo no yoga. Às vezes, a gente não sofre o racismo, essa injúria. Mas o fato de todo mundo silenciar é racismo estrutural. Sabe? Então, a gente precisa tocar nesse assunto, falar com amorosidade, mas com aquela indignação que o Gandhi nos ensinou. A gente não precisa assumir um discurso odiento, nós podemos combater o discurso de ódio que existe sobre isso, mas trazendo a indignação, porque ela é saudável, né? Então é extremamente importante dizermos assim, o yoga do Brasil é racista. Quando ele está nos bairros chiques e caros da cidade, quando a mensalidade é muito alta, quando as fotos bonitas de propagar a prática é sempre com pessoas brancas. Então ele é racista, sim. E vamos só acolher isso no nosso coração e pensar juntos como que a gente pode colorir o chala, colorir os tapetes e fazer com que mais pessoas se sintam menos intrusa e mais acolhida em ambientes assim. Eu tenho muita cara de pau, assim. Eu posso me sentir bem, porque eu já estou tão cansado de não me sentir bem nesse prédio onde eu moro, no elevador que eu entro, na piscina que eu frequento aqui, do prédio que eu pago, que eu moro, é meu, eu comprei. O carro que eu pago, que é caro, que eu comprei, eu tenho que olhar para os lados, porque eu vou entrar, pode ser que alguém se sinta ofendido porque eu estou entrando no meu carro, gente. Porque eu entro numa loja, quero comprar uma coisa, a moça diz assim, olha, tem um produto mais barato, mais em conta. Não, mas eu quero esse daqui, não quero mais em conta, sabe? Então por que a gente tem que ficar com milindres? Com todo respeito e amor aos meus irmãos brancos praticantes, eles é que fiquem com os milindres deles. E entendam que essa dor, ela é coletiva e ela pesa não só sobre o nosso povo. Se eu sou verdadeiramente um praticante de ahimsa, ela pesa sobre toda a coletividade da humanidade, né? Então, o yoga é racista, é seletivo e é um fato. Pronto, é um fato. Vamos só acolher e começar um trabalho amoroso de entender que o próprio yoga se apropriou de uma cultura não branca. O yoga no Ocidente, né? E aí vamos trabalhar. E como fazer isso? Uma live dessa já é um ótimo passo. Esse trabalho maravilhoso, Marcos, que você faz no Yoga na Federal, né? Você é uma voz preta importante na comunidade Ashtanga do Brasil. É importante na comunidade do yoga, né? Agora eu faço como a Camila. Não só o yoga, o Ashtanga Yoga, mas o yoga, essa prática tão maravilhosa, né? Então, é isso que eu acho. O silenciamento existe porque, às vezes, nós, praticantes pretos, temos medo de milindrar os nossos amigos, e aí a gente fortalece o silenciamento. Agora, eu tomei uma decisão. Eu prefiro deixar o meu amigo desconfortável a eu ficar, porque chega, são séculos de desconforto. Agora, venham ficar desconfortáveis comigo, para saber o que é viver essa situação todos os dias, né? Na escola, no trabalho, no Shala, eu não tenho que ser desconfortável no Shala. Lá eu estou indo para praticar, para chorar, para suar, para crescer, para entender quem eu sou. Ainda vou ter milindre? Não, eu não vou ter não. No Shala eu não vou ter não, tá? Não vou ter não. Então, quem quiser ter, tem. Eu não vou ter. E acho que esse é o caminho. Não é um caminho birrento. É um caminho amoroso de entender que yoga é para todo mundo. Não é só para as pessoas bonitinhas, magras e brancas. É para todo mundo. Inclusive para as pessoas pretas. Muito bom, professor. É isso aí. Muito inspirador, muito interessante. Bom, Obrigado pelo carinho também. Eu tenho que confessar que não tem um post desse que a gente faz no Yoga na Federal que eu não fico pensando, porra, por que diabo tem que fazer um negócio desse? Eu queria ficar quietinho, na minha, calado.
mas eu penso duas vezes e tal, mas porra, cara, tipo, se a gente não fizer, né, cara, porra, alguém tem que começar, a gente tem que começar a se unir e fazer esse tipo de coisa, né? Você sabe, Agora, eu o termo genocídio simbólico, vou começar a usar isso. tem sim aqui, Má, perdão. Isso me lembrou uma coisinha, assim, toda essa discussão me lembrou uma situação que aconteceu comigo ano passado, na época justamente nessa época, na verdade acho que foi um pouquinho antes, logo que o George Floyd foi assassinado, né, aquela super movimentação, e eu acabei fazendo um vídeo pessoal, um vídeo não, um post pessoal, falando sobre, o meu apelido nos meus amigos de faculdade é Nega. E aí eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu estava com 34 anos, hoje eu tenho 35, mas estava com 34 anos e nunca tinha parado para pensar nisso. E me deu literalmente uma epifania do tipo, gente, eu só sou a nega para os meus amigos há 15 anos, há 20 anos, porque não tinha outro negro, não tinha outro preto ali, outra preta ali ao lado dos caras, né? Enfim. E aí eu fiz um texto sobre isso, não é nem sobre isso que eu quero dizer, mas a repercussão disso na minha família foi bem curiosa, porque a minha madrinha me ligou e ela me disse assim, olha, Camila, você... essa coisa de ficar falando sobre né, negritude e tal, pega leve, nem tudo é sobre essa rebeldia, essa raiva que você tem. Você também tem um outro lado, né? Porque eu sou misturada, como todo brasileiro, né? Então eu também tenho sangue europeu dentro da minha genética. E ela comentou que eu também tinha que fazer esse resgate. E, enfim, ela estava ali colocando a opinião dela. E depois de um tempo eu refleti sobre isso, eu fiquei pensando sobre isso muito tempo até, inclusive até hoje. E aí eu me dei conta do seguinte, é que a gente passa, nós brasileiros, a gente passa a nossa vida inteira enaltecendo tudo que não é preto na gente, né? Então, cara, se o meu, sei lá, as minhas conquistas, elas não são conquistas de pretos, porque eu fui à universidade, entendeu? No meu caso. Isso deveria ser uma conquista de preto, mas para minha realidade, na realidade da família da família do meu pai, onde a maioria é preto, nós somos a minoria está formada. Então, assim, ou até mesmo assim, ter acesso a convênio médico, entende? Isso é uma conquista que, tipo assim, os caras brancos, eles já têm essas coisas. E eu, como sou metade, ou 70, 30, 80, 20, eu já não me importa mais esse percentual, mas assim, eu sempre estive num local que eu não resgatava o meu lado negro, porque eu também era um pouco branca, mas aí em um determinado momento eu falei, não, se eu tô no aeroporto, eu sofro racismo. Se eu tô voltando de um restaurante, como aconteceu lá em Aracaju, Marcos, não sei se eu te contei, eu e meu marido voltando de um restaurante à noite, tomamos um enquadro, bicho. Era, sei lá, 9h30, 10 horas da noite, voltando pro hotel, tomamos um enquadro, os dois sozinhos. Ele é negro de dreadlocks, né? Então, assim, pô, não tinha... Não fazia parte. Então, por que falar do racismo? Por quê? Porque a gente passa por isso. Porque já não adiantou mais gerar mérito desse outro lado, como a gente é miscelado, né? A gente já está normalizando o nosso lado branco há muitos anos. A gente já está tentando se encaixar há muitos anos. O meu nariz fino, o meu cabelo por não ser cacheados, né? Eu já tive que responder para as pessoas aonde que eu faço a minha escova progressiva. Ou pior, aonde é minha casa na praia. Então, assim, vejam, a gente precisa resgatar o nosso lado negro, sim. A gente precisa falar sobre isso, sim. Porque se eu não falar sobre isso, eu não vou estar curando a minha linhagem ancestral. É uma questão de humanização, tá? Isso aí é uma questão de humanização, porque a gente, desde pequenininho, desde criança, das formas mais sutis, a gente é levado a querer embranquecer tudo. Tudo, yoga, música, comida, tudo, cor da pele. A gente é levado a querer embranquecer, assim, sutilmente, sabe? A Então, imagem quando de você Jesus. vem...
A imagem de Jesus, tudo a gente vai embranquecendo, embranquecendo, tipo assim. E não, quando você traz o negro, você humaniza. Entendeu? A questão Sim. é essa. Muito bom, pessoal. Muito, muito interessante. Já vou emendar com uma outra pergunta, Marcelo, uma vez que você já introduziu esse tema. Assim, pessoalmente, eu quero ouvir um pouco a tua experiência, a experiência do Júlio, a experiência da Camila. Essa semana, por exemplo, eu ouvi num evento aqui de filosofia no Recife, uma frase do Frantz Fanon, que é um filósofo negro também do século XX, ele falando que, de certa maneira, para que o negro tenha sucesso, ele tem que se embranquecer. Marcelo, você acha que a gente tem que se embranquecer para poder caber no yoga? Você acha que tem... Você já sentiu algum tipo de resistência por ser um professor? A gente tem que enegrecer. O negro o yoga não é branco, cara. Pelo contrário, vem de um lugar onde os brancos chegaram, ó, né? Então a gente tem que resgatar isso. E você? É, Vai lá, mas pode ir, cara. Desculpa. não, é isso. Não tem que embranquecer. Não. E você Nem um pouco. já sentiu que você tem que embranquecer para poder caber no yoga? Ou que seja, se você... Nunca senti, Marcos. Nunca senti porque eu já cheguei um pouco velhinho, um pouco já batido da vida, assim. Quando eu vi que os nossos professores, os professores dos nossos professores não eram brancos, como os professores que eu estava acostumado a ver em outras áreas, isso é aqui onde eu vou entrar, entende? Então, não, cara, não. E você, Camila, você sente que você deveria se embranquecer para poder, digamos, ser aceita como praticante de yoga ou como ser professora de yoga? Nossa, essa pergunta é difícil, porque a resposta precisa ser não, né? Precisa ser não, tá? Ninguém, e aí é qualquer corpo, né? Qualquer ser, ninguém precisa se alterar para estar no yoga, para ser yoga, tá? Não tem que, isso não precisa acontecer. Agora, para você se sentir, para você fazer parte, eu não acho que eu precise me mudar, mas eu já notei assim, do tipo, eu lembro que, agora assim, né, conforme a gente foi discutindo, eu lembrei, eu nunca tinha passado por uma situação de racismo, mas eu lembrei de uma situação que uma vez eu quis, a gente lendo Yoga Sutras, falando sobre mérito, né, gerar mérito e tal, e aí eu fiz uma colocação que, agora não me ocorre o sutra exatamente, mas fiz uma colocação que sempre que, eu acho que é 1,36, alguma coisa assim, a gente chegou ali, cara, como é que a gente fala de mérito? Por que eu tô falando... Eu não entendi essa coisa do mérito, sendo negra. Porque eu passava várias coisas e aí eu ficava assim, pô, então isso é mérito meu, sofrer racismo? Tá ligado? Tipo assim, eu ficava triste. Então, aí depois eu não, beleza, é a forma como eu vou lidar com o racismo que eu vou estar gerando mérito. Ah, então tá, desconstrói, Camila. Dissolve. Então, como é que eu vou me embranquecer para estar no yoga? Isso não existe, Marcos, não tem como, porque a minha yoga, ela só é possível dentro desse meu invólucro, né? Então, assim, o meu corpo, ele é negro, ele é índio, ele é branco, ele é o que ele é. Só que a forma como eu vou lidar com os meus traumas, com as minhas questões, com as minhas conquistas, com as minhas decepções, ela está totalmente pautada na minha história. Então, às vezes, o que eu percebo é que, enquanto praticante negra, é que eu acho que o meu percurso vai acabar sendo muito maior do que um praticante branco, porque o que eu vejo, na real, é que eu tenho muito mais conflitos do que os meus amigos brancos que praticam ashtanga, entendeu? Cara, é simples. O problema das minas é que o corpo não tá legal, só, ou o cabelo, entendeu? Tipo, pô, velho, eu tô aí andando na rua ouvindo coisa horrível desde 7 anos, passando por situações absurdas.
sabe? E ainda por cima escolhi um cara preto para casar, com uma bagagem densa também, densa, que reflete 100% no nosso relacionamento. Aí a gente fala, mas ó, política, religião, futebol, a gente não discute. Discute sim, hoje a gente discute sim, porque tudo é um ato político, tudo é yoga, tudo é. Então, se você vai fazer um jantar de Natal, né? Agora que a gente vai começar a aglomerar, se você vai fazer um jantar de Natal, ou se você vai ligar para os seus amigos na noite de Natal, e se você não tem uma pessoa negra que você vai ligar, bicho, tem alguma coisa errada. Será que você está fazendo yoga? Eu não sei. Então, assim, eu nunca vou me embranquecer dessa forma. Eu já me embranqueci muito. Eu não sabia que eu era negra. Eu não tinha ideia. Mas aí eu precisei ser chacoalhada por brancos, porque teve uma situação quando eu tinha ali... Cara, eu tinha ali acho que 18 anos. Estava fazendo um curso no Senac, tinha ganhado uma bolsa para aprender Photoshop no Senac, estava com duas amigas brancas, lindas, e nanana. O mais típico, entramos no elevador e eu sofri racismo. E eu nem me toquei. Quando a gente saiu do elevador, minhas amigas me pararam, me pegaram no ombro assim, Camila, você tá bem? Por quê? Ele foi racista contigo. Você precisa... Vamos fazer alguma coisa, você precisa de... Então, assim, a gente nem percebe o que está acontecendo com nós, sabe? Isso é o mais louco. Então, conforme a gente foi conversando, eu lembro uma vez, voltando um pouco na história do Sutra, quando eu coloquei sobre mérito, e eu falei assim, sabe, professor, eu não... Professora, né? Era inclusive numa conversa com Laura Miguel. Professora, não entendo essa coisa do mérito, porque para mim o yoga é elitista. Eu nem queria levar o tema de negritude, tá? Porque eu não consegui, nunca consegui esse assim. Então, para mim, eu sempre usei o termo elitista. Só que a discussão que se desdobra é outra, porque a gente não... Como é que você vai discutir de elitismo e racismo num lugar que você é minoria? Os outros não vão enxergar. E, geralmente, o branco entende muito mais de racismo do que você. Então, assim, isso é muito delicado, cara. Muito delicado, muito complexo e difícil. Muito obrigado pelo seu depoimento, assim, a sua experiência, trazer aqui pra gente. Muito... acho que não tem como não se identificar com várias coisas que você fala, né? Eu acho que... Porra, a gente tem que se descobrir negro, cara. Se descobre negro. Isso não é lá muito agradável também. Professor Júlio, eu queria ouvir você, acho que especificamente sobre isso que Marcelo falou, que a Camila falou também. Eu acho que você você pensa muito sobre isso, eu sei, e eu gostaria de ouvir um pouco a respeito disso. Qual é a quantidade de tensão que um corpo preto ele traz para o Shala, assim, ele traz para o estudo de yoga, para o espaço de yoga, né? Meu amigo, eu já chorei muito praticando, e ainda acontece, né? Porque o Josias acabou de colocar uma coisa que eu ia falar, né? Ele disse que ele só compreendia que era preto depois dos 30, a estrutura nos cega. Eu também, Josias, né? E eu faço eco às palavras do Josias, do Marcelo e da Camila. Eu não sabia que tudo isso pesava sobre mim até o dia em que eu subi no tapetinho. Como assim? Porque quando eu comecei a tentar praticar e eu vi que o meu corpo não alcançava as coisas mais simples, que o asana não encontrava espaço dentro de mim, e aí eu fui me lembrando. Então os insights foram, eu me lembro assim, eu fazendo Surya Namaskar e as imagens na minha cabeça passando: não corra na praia, não tope, vão atrás de você. Um corpo preto é um corpo que tem que estar parado para não constranger as pessoas. Porque se eu correr no shopping, se eu correr na praia para abraçar um amigo que eu vi de longe, qualquer coisa assim, eu vou constranger, eu vou assustar. As pessoas acham que eu estou ali roubando. Então a gente aprende a tentar não ser notado, né? Só que tudo isso, olha que louco, bem inconsciente. Você não traz isso para a consciência. E aí os insights foram vindo, né?
Por que que a minha prática, por que que o meu corpo não se dobra, por que que eu não pego lá no pé, por que que eu não consigo, porque esse corpo carrega o peso de uma dor coletiva do meu povo, do nosso povo, e a minha dor também que está aqui, né? E, claro, com a prática constante diária, melhorou muito, né? Nossa, eu não sou... Primeiro que eu tomei consciência do fato de eu ser um homem preto no yoga. O yoga disse, ei, você é preto. Ei, o seu corpo não está dobrando porque o seu corpo é tenso, porque você tem medo de apanhar, né? Eu já falei em outras lives de policial me jogar no chão porque me confundiu com o bandido que levou a bolsa da mulher. Depois o bandido foi pego e nem era um preto, era um rapaz branco. E depois que o policial tacou o joelho dele no meu peito, ele nem para dizer assim, me desculpe, ele só falou assim, estamos fazendo nosso trabalho, e saiu. Né? Então, essas situações todas que acontecem conosco todos os dias geram um corpo duro, tenso, que vai encurtando. Então, o corpo curto de uma pessoa preta no tapetinho é mais sofrido do que uma pessoa de um corpo branco. Até isso, né? O yoga mostrou para mim. Então, é difícil demais deslizar pela prática inteira, pela primeira série até o fim. E, não que eu faça a primeira série, tá, gente? Estou lá no Budazinho fazendo meu processo pessoal lá. Mas até chegar no Buda é sofrido. Até o Surya é sofrido. Né? Então a gente se coloca nessa. Eu estou dizendo que yoga é fácil, nem deve ser. Né? É uma das coisas mais maravilhosas é aprender a se colocar nesse desconforto cotidiano e estudar a gente a partir desse desconforto que é a prática. Né? Não estou romantizando uma prática, ai que delícia, não é isso que eu estou dizendo. Mas o corpo preto que não pode falar, que não pode correr, que não pode se expressar, a estética preta é mal vista, se você põe um dread ou uma trança no cabelo, nossa, isso é coisa de bandido ou coisa do tipo, né? Meu filho agora usa umas tranças super lindas, eu acho maravilhoso porque salienta a estética preta. Ele estava se preparando para nutricionista, ia para uma entrevista de emprego na clínica semana passada e ele olhou para mim e disse, pai, estou tão preocupado por causa do meu cabelo. Deu uma dor para mim, doeu ele falar isso para mim. O cabelo dele é lindo, ele está super empolgado com o cabelo. Aí eu disse, não, disfarcei, né? Não vai acontecer nada, você vai ver, você fala tão bem, quando você falar, as pessoas vão ficar encantadas com você. E eu fui deixar ele, para ele encontrar o amigo que ia levar ele na clínica, né? E quando ele chegou, ele disse, consegui, pai, a vaga, né? Vai trabalhar, e eu fiquei muito feliz porque o cabelo não foi impedimento. Mas olha o que é que o cara pensa quando você sai de casa. O meu cabelo pode atrapalhar eu trabalhar de nutricionista na clínica, sabe? Então, tudo isso conta. Tudo isso é importante. E somente um preto vai entender a dor do outro, sabe? Então, quando eu falei para um amigo praticante preto sobre a dificuldade do meu corpo se dobrar, de alcançar o pé, e eu falei para ele dos insights, ele caiu no choro e me abraçou. Ele disse, é isso que acontece comigo. É isso que está acontecendo comigo. E eu tô ali, quem me conhece sabe que todo dia eu estendo o tapetinho, chova, faça sol, eu com preguiça, com auto-boicote, com vontade de não ir, mas eu venho. Há quase 3 anos que eu faço isso. E ainda assim, eu não chego onde eu consegui chegar. Né? Porque eu carrego essas tensões. Né? Claro que eu não estou aqui, isso não é uma desculpa. Né? Mas é uma realidade, é um fato, isso existe. No corpo de toda mulher preta, de todo homem preto, há tensões, há encurtamentos. A gente não sabe como se colocar
se expressar no mundo com o nosso corpo. Aí o yoga foi trazendo essa consciência corporal, eu fui habitando o meu corpo, fui enxergando a pele preta que eu tenho e fui descobrindo a minha beleza, descobrindo a minha capacidade de me habitar e pedindo licença, amiguinho, não fique constrangido, mas esse aqui sou eu. Se quiser ficar, fique, porque eu não vou mais, eu cansei de ficar. Então tem sido o exercício de todos os dias, né? De me colocar assim, como pessoa preta. E ter orgulho disso, sabe? Hoje eu tenho muito orgulho. Antes eu tinha medo, tinha vergonha, me achava feio. Achava que quem é que se interessar por mim? Um homem preto feio desse. Nossa, quando eu lembro que eu dizia essas coisas pra mim, eu corro para abraçar aquele Júlio e dizer, calma, calma, vem cá ser acolhido. Não é isso que você pensa, né? Hoje não é assim que eu penso. Mas há bem pouco tempo atrás era assim. E isso me levou para um tapete muito curto e muito duro, né? Então, é um processo mesmo de trabalho de formiguinha, como eu sempre digo. É isso aí, o caminho é esse. Muito bom, Júlio, muito obrigado. Poxa, vamos partir então para O meu esse momento. namorado, só um minutinho que eu tenho que dizer isso. O meu namorado colocou assim, eu me interesso. Que eu falei, quem é que vai se interessar por mim? Lindo. Porra, a gente se interessa também, Júlio. Tá tudo... Sem dúvida. Não, Camila, negão bonito desse, né? Inteligente, porra, articulando, né? Então tá bom. Vamos para o próximo. Thales tem que ficar de olho aí, hein, Thales? Vamos para a parte final desse nosso momento aqui juntos. A gente já tem mais de uma hora de live. Poxa, Júlia, tua câmera congelou, cara. Ah, que pena. Você Tomara consegue que chegar perto do modem, alguma coisa assim? Ah, Então, poxa, vamos falar da parte positiva também um pouco aqui, para essa última parte. Eu estou aprendendo várias coisas aqui com vocês, várias coisas muito legais. Eu gostei muito da expressão que o Júlio falou de genocídio simbólico. Tem uma estrutura que o Preto Zezé usa, que eu acho muito interessante. Perguntaram para ele em algum momento, por que você fala Preto Zezé, não tem um outro nome, por que você não usa o seu nome de fato? Aí ele fala que é um constrangimento pedagógico. Vou usar. Bom isso, né? Muito bom. Vou usar. Fazer um constrangimento pedagógico. Aí eu lembrei do Júlio falando, porra, eu já fui constrangido a vida toda, meu irmão. Agora eu vou começar a constranger também. Começar a perguntar, e aí, cadê o negão dessa turma aqui? Cadê os professores negões? É exatamente disso que a gente está falando, né? Em trazer esse tema mesmo. É esse constrangimento pedagógico. Muito bom. Perfeito, perfeito. Então a Angela Davis, cara, ela tem uma ativista negra, filósofa, né, do movimento comunista também, é muito importante falar isso, estadunidense. A Angela Davis, ela fala que não basta só não ser racista. Nós temos que ter uma postura antirracista no mundo, né? Então, eu acho que a gente deveria trazer isso também para o yoga. Eu queria perguntar para vocês também, pessoal, como é que a gente faz isso? Racismo é só um problema de negro? O que a gente pode, os não brancos também podem ajudar, né? Como que a gente poderia se associar com outras pessoas para trazer isso, né? E a gente vai ficar na base do nosso constrangimento individual, a gente vai fazer também constrangimento pedagógico, né? A respeito dessas coisas, né? Como é que a gente deveria criar uma política de acessibilidade, de conhecimento, acesso, autonomia para outros negros falarem, não, eu quero ficar aqui sim, aqui isso é para mim também. Eu não quero sair não, eu vou ficar aqui. Isso também é para mim. Como que a gente consegue fazer isso? Marcela, quer falar um pouco? Quero. Eu acho, Marcos, que a resposta para essa pergunta aí, a gente já começou um pouco dentro do yoga, né? Né? É como o Júlio falou também, esse trabalho de formiguinha,
Mas já começou, cara. Eu acho que é colocando a boca no trombone mesmo, é, diariamente, aqui na internet, na vida presencial, assim. E como você falou também no início, embora não hajam políticas públicas, né, assim, cabe a nós também chegar e tentar, se houver espaço, implementar ou buscar um espaço para tentar implementar isso localmente e nos próprios chalas, né, tá, não implementar o constrangimento pedagógico e também, como acontece no Rede Yoga, oferecer bolsas, né? Principalmente também para aquelas pessoas com dificuldade financeira, né? Você é um cara muito bom, Marcos, nisso. Sobre a questão da contrapartida, a gente já teve muitas decepções, porque parece que quando você oferece apenas a bolsa, isso muitos professores dentro do Rede Yoga já colocaram, parece que a outra parte não valoriza tanto, infelizmente. Então, eu aprendo muito com você lá. Você é um cara que maneja bem isso. Você dá uma contrapartida aí, faz o cara dar uma contrapartida para receber aquilo e, consequentemente, equilibra mais a relação, né, do, do acesso ao yoga, de quem recebe e de quem oferece. E parece que funciona melhor. Muito bom, Eu Marcelo. não vejo muito. A gente também pode, só para fechar aí, procurar ver talvez com professores de capoeira, o que é que eles. Não saber o que é que eles fazem, mas ver um pouco da experiência deles, assim, aprender com eles. Né? Eu acho que a capoeira, cara, tem a coisa da representatividade, né? É tipo a quemética do yoga, né? O yoga Hum. do Egito, o yoga africano e tal. Já tem essa pauta da identidade, da consciência, do orgulho, né? Negro muito forte já, né? Acho que já estão desenvolvendo isso de dentro para fora. O nosso problema aqui, o nosso desafio como professores e praticantes de yoga, é isso que fora para dentro, de certa maneira, porque a gente não tem Sim, sim, entendo, estou entendendo. educação. Pelo contrário, a gente tem essa cultura de exaltar o privilégio branco, a soberania branca dos lugares onde a gente está metido. Então é um negócio difícil mesmo, assim, né? Muito obrigado, Marcelo. Júlia, a gente está falando aqui de constrangimento pedagógico, cara. É uma categoria que o Preto Zezé, outro cearense, muito espetacular, intelectualmente muito impressionante também, ativista, fala. Perguntaram para ele, porra, por que você fala que é Preto Zezé? Por que tu não usa o teu nome? Ele falou, constrangimento pedagógico. Ele Você é sabe. maravilhoso, no mínimo necessário. Aí a gente está pensando aqui na parte positiva da nossa live, cara. O que que você acha disso aí? Como é que a gente faz para ter uma cultura mais antirracista no Ashtanga, no Yoga, para que outros praticantes não pretos, né, mas brancos também entrem nessa luta? Assim, tem um pessoal que fala, porra, Marcos, não fala luta porque yoga não é luta, yoga não sei o que, amor, yoga é namastê, cara. Assim, na moral, é a minha última live aqui do Yoga na Federal, não vou fazer mais live, vou falar, foda-se. É luta mesmo, a gente é oprimido durante a vida toda, a gente está sobrevivendo, tentando sobreviver mesmo. E eu vou falar luta. Como que a gente pode sobreviver e trazer outras pessoas brancas para esse ativismo yógico e para essa luta, sim, eu estou lutando, sim. É luta sim. Basta olhar o que Gandhi fez. Eu gosto muito de olhar para aquele exemplo de Gandhi, porque ali foi uma luta enorme, né? Toda baseada na ahimsa, sem deixar de se indignar de modo algum. Essa coisa namastê, uma fada
sentada em cima de uma flor de lótus aberta em 1000 pétalas, isso aí não existe, né? Eu ri no começo quando você disse que as pessoas ficam abraçando a árvore, essa coisa. Eu adoro abraçar a árvore, na moral, eu gosto muito de abraçar a árvore, me sinto bem, mas essa coisa assim, namastê, pura. Bom, há um imaginário social coletivo, há uma representação social, e as representações, elas orientam as práticas sociais. E a representação social, infelizmente, é de que yoga são pessoas brancas, magras, corpos esculturais, muito amorosas, chega a falar baixinho, com as mãozinhas sempre postas, né? Essa é a representação social. Então, aí qual é a representação social da pessoa negra? Bandido, ladrão. Se for falar, se for intelectual, é birrento, intelectual, birrento e briguento. Aí essas representações sociais se chocam. Então, quando vem um preto que é intelectual e que pratica yoga, aí quebra as representações sociais vigentes e gera nas pessoas um mal-estar. Eu me lembro muito da Robbie DiAngelo, quando ela disse que não é necessário só não ser racista, né? É preciso que a gente seja antirracista. Ela é uma mulher branca, uma pesquisadora americana branca. Ela fala desse lugar de fala. É um livro muito bom, gosto muito do livro dela. E ela diz, olha, eu sou uma mulher branca falando para brancos. E por que é tão constrangedor para o branco entender e estudar sobre racismo? Então, nós já temos, por exemplo, no Rede Yoga, tenho até vergonha de falar do Rede Yoga, porque eu não me sinto atuante no Rede Yoga, eu não consegui me colocar no Rede Yoga, mas o Rede Yoga é um lugar que eu percebo de aliados muito fortes. Nós temos pessoas brancas, a Ju é uma aliada maravilhosa, a Ju Ferrari, ela é alguém de uma sensibilidade impressionante, né? Está ali como aliada, né? Mesmo. Então, acho que a gente tem que trazer. Por que eu digo isso? Porque eu conheço praticantes pretos que têm medo, que não quer falar, que não quer abrir a boca e dizer há racismo no yoga, porque parece que vai gerar um mal-estar. Mas olha, tem que gerar um mal-estar. Lá se vem eu com Gandhi de novo. Gandhi teve que gerar um mal-estar em todo mundo para que a Índia fosse livre. E saísse... O próprio Asana, desculpa, Júlio. Desculpa rapidinho. O próprio Asana, ele cria um mal-estar no início, para depois deixar mais tranquilo. Perfeito, é isso mesmo. Então eu acho que nós temos que criar situações para que pessoas brancas praticantes entendam a perspectiva. E uma coisa que eu digo para os meus irmãos não pretos é: escutem os pretos, leiam os pretos, abram os livros e estudem aqueles livros que os meus irmãos pretos escreveram. Escutem os depoimentos da Camila, do Marcelo, do Marcos, do Josias, do Júlio e de tantos outros praticantes pretos que nós temos. Essas pessoas estão dentro de um lugar de fala, elas compreendem uma dor que é delas, mas que também é coletiva e pesa sobre ela. Quando isso acontecer, aí a gente vai ter um mundo menos racista. Eu me lembro que há uns 2 meses atrás, no meu departamento, no meu programa de pós-graduação onde eu trabalho, nós estávamos discutindo a necessidade de termos uma cota para a seleção dos nossos doutorandos e mestrandos, né? Ter cota mesmo. E aí, muitas pessoas brancas falando dentro do departamento e tal, é importante, mas não sei o quê, como é que vai ser? Então, tinha gente que achava que era desnecessário. Aí, eu tentando falar, não conseguia. E teve uma hora que alguém falou assim, eu acho que quem poderia falar era o Júlio. Né? Então, finalmente, alguém parou para ouvir a importância, porque que dentro de doutorado e de mestrado tem tantas pessoas brancas e quase nenhuma preta, né? E por que é tão raro chegar na universidade pessoas que vão fazer doutorado e mestrado pretas?
E aí eu me lembro que eu disse a importância de um aliado. Eu estou ali, eu sou um homem preto, eu milito, eu estudo, inclusive, discurso de ódio a pessoas pretas, discurso de ódio à comunidade LGBT. E é preciso que um aliado diga, gente, o Júlio poderia falar, porque a voz dele ali é importante. Então, o aliado no yoga é muito importante para que a gente traga essas discussões, né? Para que todo mundo se constranja junto. E venham aqui entender o constrangimento do preto praticante de yoga. Venha entender porque é que o Marcos quer nos reunir para conversar, sabe? E pare de fugir. Pare de achar que a sua vida de praticante de yoga é só suas questões pessoais. Isso sim é mimimi. Para estender o tapetinho de yoga todos os dias não faz de você um praticante de yoga, não. O que faz o praticante de yoga é sentir a dor do mundo e querer curar o mundo junto. E o mundo dói. O mundo dói. Nós enfrentamos dores enormes por causa dessas feridas que as questões raciais abriram. São feridas que têm pus social. Elas são inflamadas, né? E aí envolve a mulher não negra só por fato de ser mulher. Aí envolve as mulheres e os homens trans, os indígenas. E pare de dizer que nós somos minorias. Nós não somos. Nós somos uma maioria minorizada por causa das representações sociais que vocês construíram acerca do que nós somos. Então, é importante que vocês se aliem a nós, entendam a nossa dor e venham trabalhar junto para que esse mundo seja mais feliz. Porque se enquanto nós não abrirmos a nossa consciência para isso, nem você vai ser feliz, meu amigo branco, minha amiga branca. Verdade. É impossível uma pessoa ser feliz quando do lado tem 300 não felizes. Sabe? Você vai dormir e você não vai ter medo de que nas próximas 23 horas você vai ser assassinado. Eu vou, porque eu sou preto, e a estatística diz que de 23 em 23 horas, qualquer um de nós é assassinado, sabe? Então é entender isso do ponto de vista da pessoa preta. Entender. Nós não estamos nos vitimizando, pelo amor de Deus, parem de achar isso. Ai, tadinhos, não passem a mão na nossa cabeça como coitadinhos. Nós somos homens e mulheres empoderados, estudiosos, temos os nossos salários, estamos na pista, estamos, como diz o ditado, on. Estamos vivos e queremos permanecer vivos. Mas com a sua ajuda a gente fica mais forte. No yoga, fora do yoga, na universidade, fora da universidade, em todas as frentes humanas. Precisamos de aliados. Se você diz assim, gente, pare para ouvir o Júlio, todo mundo para ouvir. Mas se eu fico toda hora tentando erguer a mão, ninguém vai sequer perceber a minha presença. Então, seja o meu porta-voz. Peça para o povo parar para me ouvir, que aí vão me ouvir, porque você tem um privilégio, esse poder. Eu não tenho. Agora, eu garanto que quando eu começar a falar, talvez 3 se interessem para me ouvir. Mas foi graças à sua voz de homem branco que pediu para a Assembleia se calar para me ouvir. Então, seja aliado. Isso é muito importante. Não basta dizer, eu não sou racista, tenho até um amigo racista. Entre nessa luta conosco. Isso é importante. Muito bom, professor Júlio. Nós não estamos livres enquanto todos não estiverem livres. Isso Enquanto mesmo. tiver um medo, nós não estamos livres, não estamos libertos, mesmo que você faça asanas muito bonitas e tenha fotos muito legais. Professora Camila, o que você acha? Aplicar constrangimento pedagógico, encher o Instagram de preto fazendo asana difícil, dar bolsa para geral, o que você acha? Que resposta complexa, né? Cara, uma coisa me ocorreu que né, a gente aqui ficou muito no âmbito negritude, porque nós estamos, obviamente, muito próximo do Dia da Consciência Negra, mas é importante falar que o racismo ele é extenso a N raças, né? Nós estamos aqui falando
do culto ao eurocentrismo, né? Nós estamos falando aqui da estética branca, nós estamos falando aqui da permanência e da manter essa estética de mulheres brancas, homens brancos, olhos claros, cabelos lisos, né? Corpos esbeltos. Então, assim, isso também é lindo, tá, gente? Essa versão física também é maravilhosa. A gente é preciso também honrar. Eu acho que quem tem essa ancestralidade também tem que reconhecer isso. Mas como diluir o racismo no yoga, no Ashtanga Yoga? Cara, eu realmente não sei responder essa pergunta. Mas algumas coisas me vieram, assim, enquanto os meninos falavam, né? Primeiro, nós não somos coitados. Isso foi muito bem dito. Não somos. Eu não quero compaixão, sim, ela é muito importante, mas eu não quero que ninguém sinta dó de mim, tá? Eu não quero que ninguém queira... não quero que ninguém queira me privilegiar por essa minha circunstância racial, tá? Mas eu também queria dizer que nós também não somos guerreiros, tá? Porque eu me vejo muito nesse local, assim, né? Na minha vida. Então, na minha vida eu nunca fui tão... Eu sempre fui vista mais como guerreira do que como coitada, porque eu sou forte, porque eu vou lá e falo, porque eu tenho uma voz. Então, eu não tive pessoas ao meu lado que me ofereceram a simpatia de dizer, Camila, pode falar, é sua vez. O que eu fazia era me pôr. Eu falava alto, eu bati na mesa, eu levantei, eu sempre fiz isso. E até hoje eu faço. Mesmo praticando yoga, às vezes eu não consigo segurar. Eu não consigo manter o meu momento sátivico do tipo, escuta, Camila. E algumas vezes eu quero levantar a mesa, derrubar tudo no chão e... Não é contradição alguma. Não, para mim não é contradição alguma. E veja você, Marcelo, que curioso. Outro dia um cara me elogiou. Ele falou assim, nossa, você é inteligente pra caramba. E por quê? Porque eu fiquei 40 minutos discutindo com ele sobre questões raciais, mas também, ao mesmo tempo, que eu estava colhendo aquela ignorância dele, entendem? Porque nós estamos lidando com a mais pura ignorância. A real é essa. Esses seres, eles estão aí vivendo numa nebulosidade absurda, achando que as coisas, elas são as melhores referências. E aí, o que eles fazem com as coisas dos negros? Eles enaltecem. E aí a gente está vendo um monte de marcas aí globais, Nike, Adidas, os rappers dos Estados Unidos, musicalmente falando, o negro é super enaltecido. Nós estamos em voga, caras. Porém, quando a gente vem falar das nossas amarguras, a gente só tem dois locais. Ou a gente é covarde, é mimimi, ou a gente é guerreiro, porque nós estamos enfrentando tudo, chorando sangue, e não estamos nem deitado, fazendo posição fetal no final do dia. Cara, na real, eu não sei como diluir isso, eu não sei como amenizar. Eu sei que tem dias que eu vou lidar com isso com muito mais tranquilidade, e vou abraçar o meu amigo branco, que acabou de ser super racista, como aconteceu recentemente. Uma amiga veio falar para mim, você depois que começou a fazer yoga, a mesma coisa que o Júlio comentou aqui, Camila, você depois começou a fazer yoga com o seu corpo, né? Porque o seu corpo. E ela só falou do meu corpo, eu fiquei assim, então o negro, no fim, o negro é corpo, né? Tipo assim, eu só consigo admirar pelo meu corpo. E tudo o resto, né? Então, acho que a gente tem que sim criar mais espaços saudáveis, que a gente tente, entre nós, não pender só pela raiva. E eu falo isso dentro do meu local de fala, porque eu lidar com a minha raiva em relação ao racismo foi uma das coisas mais difíceis e mais limitantes, porque a raiva ela me colocou ainda mais em disputa com esse assunto. E a dissolução ela é mais complexa mesmo. E manter, a gente tem que se manter, a gente tem que, quando se segura, eu vou falar com o Marcos, vou falar com o Marcelo, vai se juntar, vou falar com... A gente tem que se juntar.
E a gente tem que criar espaços para que o negro pratique. A mulher negra, a mãe negra, o homem negro gay, o homem negro trans, a mulher negra trans. Então, essas pessoas precisam, a mulher negra gorda, o homem negro gordo, essas pessoas precisam estar praticando, porque precisam estar praticando, precisam estar estudando, precisam estar na biblioteca, precisam estar dando de avião, essas pessoas precisam estar frequentando locais de luxo, precisam estar consumindo, comprando gás, comprando carne, comprando feijão. Quando a gente estiver nesse nível, aí eu falar mais em equilíbrio, né? Mas a gente está começando esse assunto. A gente só está começando, né, professora? Muito bom, gostei disso aí. Verdade. Nem guerreiros com olho no sangue, também nem mimimi também, né? A gente só quer um espaço. Nossa, a gente vai conquistar esse espaço também. Então contem com a gente, contem conosco aqui no Recife, comigo e com a Rochelle. Esse é um movimento e não para aqui, né? Vão ter outros desdobramentos aí. Professor Marcelo, professor Júlio, professora Camila, eu quero uma última palavra aí para a gente fechar essa 1h30 de manhã de domingo. Excelente conversar com amigos, encontrá-los para organizar a resistência. Vou mandar um Marighella daqui a pouco. Ali, né? Eu quero só agradecer de coração a Camila. Muito importante ouvir uma praticante de yoga, mulher, negra. Agradecer muito ao meu queridíssimo amigo Marcelo. Marcelo foi uma pessoa muito especial na minha vida. Um momento de grande dor, assim, eu tava só os cacos mesmo. Marcelo foi lá, cuidou de mim. Tenho um carinho enorme pelo Marcelo. E a você, Marcos, a esse projeto sensacional que é o Yoga na Federal. E tão frutífero que gerou aí o Rede Yoga. Agradecer por essa luta muito linda que você tem feito, né? Ao lado da Rochelle. E meu muito obrigado por me convidar para esse encontro tão incrível com vocês três. É isso. E obrigado a todos os nossos queridos amigos brancos e negros que estão nos acompanhando aí na live. Valeu, professor. Muito obrigado. Marcelo, quer dizer umas palavras últimas? Só agradecer mesmo a presença de vocês, por me convidar também, Marcos por me cutucar, por me fazer estar aqui. Não vamos ter receio, cara, de ter que discutir o que quer que seja, por ser constrangedor. Não, a gente não precisa ter esse receio, a gente está nessa vida para isso, para viver, e isso faz parte da vida, né? E não vamos achar que o que a gente faz é pouco, ou, sabe, vamos continuar como a gente faz, todo dia um pouco, no tapete, fora dele também, todo dia um pouco, nunca achar que não é bastante, que é isso. Muito obrigado e espero vê-los em breve. Obrigado a todo mundo que entrou também na live para assistir. E até breve. Valeu, Marcelo. A gente é vizinho, hein, cara? Recife, João Pessoa é vizinho aí, né? Vamos nos visitar mais aí e tal. Com certeza. Eu vi a foto de Porra, vocês tem que lá, visitar porque morrendo de Fortaleza de inveja, novo querendo estar também. junto com vocês. Camila, professor. Ai, nem sei como fechar, porque eu tava assim, queria falar que eu fiquei super nervosa, porque é um assunto que tá muito na vida, né? Acho que e aí vem aquela coisa, síndrome do vira-lata, né? O auto-boicote. Ai, não quero falar, vou me expor. Falando um monte de palavrão, era a live de yoga. O que está acontecendo, pessoal? Mas é isso. Eu queria contar assim, que o grande lance da prática de asanas é que os asanas eles vão mostrar o nosso caminho. Então, é pelo asana, é pelo corpo que nós todos vamos
começar a compreender as nossas dificuldades internas e externas. Então, começar a praticar asana yoga, ela é uma decisão super relevante, uma das melhores coisas que eu fiz. E que foi uma das coisas mais difíceis para eu manter na minha vida, porque o tempo todo a gente está entrando em contato justamente com essas dores, com essas ansiedades, com esses limites e principalmente esses traumas. Então eu queria falar assim que e aí assim, essa é a prática, né? Eu escolhi a prática de asana. Os negros escolheram os brancos, né? E verdes, amarelos e índios e enfim, que vão escolher o surf, vão escolher o skate, vão escolher a música. Mas que a gente consiga colocar em algum momento no nosso dia algo que te conecte com a sua ancestralidade e que você consiga enxergar valor nisso que você está fazendo. Seja o que for, tá? Lavar louça, cozinhar um bolo, fazer o seu almoço, e que todos nós realmente possamos cultivar por um momentinho, todos os dias, essa reconexão consigo próprio. Que a gente consiga lembrar e escutar o que são as amarguras, né? O que são as felicitações, essas conquistas da vida. Que bom que a gente tem o Ashtanga Yoga, que bom que a gente está nesse caminho. E eu gostaria muito de trazer todos os parceiros e irmãos, mas eu não posso. Eu tento. Eu tento, pela minha experiência, colocar algo que me mudou, que me transformou. Mas cada um vai ter a sua coisa. E também queria dizer assim, que a gente precisa trocar. Então, vamos conversar, vamos falar sempre. Vamos manter isso vivo, né? Essa sanga que a gente tem, vamos manter isso vivo. Muito obrigada pela troca e pelo incentivo, Marcos. Eu falo bem, mas estou bem resistente. Eu sou da resistência, mas também tenho resistência em falar. Então, assim, pelo incentivo. Foi ótimo, Marcos. Você foi Legal, ótima, muito Camila. bem, cara. Obrigado. Boa. Pessoal, estou orgulhoso de vocês, hein? Que lindo, que legal. Orgulhoso de Júlio, orgulhoso de Marcelo, orgulhoso da Camila. Também. Contem com a gente aqui. Não há liberação enquanto houver opressão, né? Certeza. Não há liberação enquanto os isso aí. colegas estejam sendo oprimidos também, né? Então não há liberação enquanto todos não estiverem libertos também. Muito obrigado, contem com a gente. Valeu, gente. Valeu pela manhã de domingo, valeu pela coragem. Pessoal, Gente. Beijão. tchau. Tchau.